A gente falou ontem sobre o fato de que o reino chegou. A conversa ontem foi: o reino chegou. Estávamos falando que essa perspectiva de evangelho que nós estamos trabalhando, do evangelho todo, ele implica necessariamente numa concepção de que o reino chegou. Então é um trabalho feito a partir dessa perspectiva, de que o reino de Deus está presente, que não é mais uma perspectiva de templo, que não é uma perspectiva de igreja. Eu vou ficar aqui mais para trás, porque senão eu fico de costas aqui, tá? Que não é uma perspectiva de templo, é uma perspectiva de reino. O reino de Deus se estabeleceu. Eu gosto muito dessa música aqui, uma das poucas músicas presbiterianas, assim, né? Porque ela tem uma visão bem clara de que nós fomos escolhidos. Deus lançou a sua rede. Imagina o peixe lá no rio. Eu estou pensando em dar uma passeada lá fora, né? Não é assim. É o reino que nos alcança. Nós somos inseridos nele. E aí a gente estava lembrando que o evangelho, ou seja, a boa notícia de Deus para a humanidade, é exatamente essa: o reino chegou. Isso é o evangelho. O evangelho é: Jesus veio. Quando Jesus veio, o reino se estabeleceu entre os homens. E eu agora preciso aprender, já que fui inserido no reino, eu preciso aprender a viver como súdito do reino, nesse confronto, nessa consciência de que o reino está combatendo um outro modo de ser, um outro modo de viver. Então, a boa notícia de Deus para o mundo é que o evangelho de Deus, ele se estabelece dentro do reino decaído. Então agora eu compreendi que o reino me alcançou, eu compreendi que eu estou fazendo parte de um projeto. Às vezes a gente tem um equívoco, a gente imagina que Deus tem um projeto para mim, e tem um projeto para o Jamison, e tem um projeto para o Cláudio. Deus não tem um projetinho para cada um de nós. Deus tem um projeto, e nós somos inseridos no projeto dele. Não é um projeto de Deus para mim, é um projeto para ele. A questão é o nome dele. A Bíblia diz que o Senhor nos perdoa por amor ao seu nome. Então não é Deus está a serviço meu, é o contrário, eu estou a serviço dele. Então eu agora preciso aprender com Jesus algumas características do evangelho. Eu preciso aprender com Jesus, já que o reino chegou e esse é o evangelho. Então qual é o evangelho do reino? E aí nós vamos ler alguns textos aqui. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 10, para a gente poder olhar um pouquinho dessa característica do reino. Eu já dei uma pincelada nele ontem, mas agora a gente vai olhar um pouco mais de perto. Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus manda os discípulos dele saírem para pregar o reino. Então tá bom, moçada, o reino chegou. Então saiam e vão falar do reino. Eu quero agora que vocês que compreenderam, vocês que viram, vocês que experimentaram, agora que vocês saiam, porque é preciso que vocês tomem a consciência de que viver o reino é anunciar o reino. Nós não somos chamados para ir fazer um programa evangelístico, nós somos chamados para viver evangelisticamente.
Ou seja, nós somos chamados para poder dizer dessa boa nova do reino. Fazer um trabalho evangelístico. Veja que às vezes a gente tem uma música evangelística, um culto evangelístico, né? Uma mensagem evangelística. Hoje à noite nós vamos ter o culto evangelístico, como se fosse possível a gente falar do evangelho hoje à noite, sem ter testemunhado do evangelho aqui. Se eu não testemunhei do evangelho aqui, o culto da noite não tem sentido. Ele vira uma pegadinha. Ele é mais uma armadilha montada para poder pegar o não crente, do que um evangelístico. Evangelístico é se nós vivemos aqui. Sabe aquela namorada crente que arruma um namorado não crente e aí começa a namorar como não crente, e ela começa a transar com o namorado porque o namorado só sabe aquilo, e aí depois ela quer levar o namorado para um culto evangelístico. Aí desculpa a expressão, eu não vou nem falar a expressão, né? Senão vai ficar ruim. Não é melhor não, né? Aí depois ela casa com aquele cara, e aí ela cria um grau de consciência e ela quer ser crente agora. E aí ela quer que o namorado dela, não crente, vire crente agora, porque agora ela quer que ele seja crente. Ela não entendeu ainda, ela não entendeu a teologia do reino. A pessoa foi inserida num reino novo, dentro de um reino velho, decaído, e ela foi colocada como agente do reino. Ela é uma espécie de agente subversiva. Ela está dentro do reino decaído, demonstrando uma nova lógica, uma nova prática, uma nova ideia, um novo conceito. E aí Jesus pega os discípulos e fala: gente, eu quero que vocês saiam falando. Aí nós vamos pegar só o capítulo 10, porque a partir dessa perspectiva nós lemos todo o evangelho, mas nós vamos pegar o capítulo 10 só como exemplo. Então Jesus coloca os discípulos para saírem falando, é para eles saírem de dois em dois, porque essa ideia de companheirismo, de que a gente faz o trabalho junto, chama a atenção de que muita gente precisa ouvir. A seara é muito grande, o reino é pequenininho diante do tamanho do reino decaído. Por isso que a seara é muito grande e a gente tem que procurar trabalhadores para poder falar na seara. Agora, olha o que diz o versículo 3. Alguém leia? 10, 3. Então assim, gente, eu quero que vocês vão, mas eu quero que vocês entendam que o projeto que eu tenho para vocês é um projeto de risco. Vocês têm que entender que ser agente do meu reino, infiltrado num reino contrário, é um projeto de risco. Vocês não foram chamados para poder viver a tranquilidade de um spa. Vocês não foram chamados para o conforto das aves dos céus ou das raposas. Vocês foram chamados para seguir o cara que não tem nem onde reclinar a cabeça. Eu estou chamando vocês e estou enviando vocês para um projeto de risco. Vocês vão ser tentados ferozmente a desistir, porque eu vou mandar vocês como ovelhas para o meio de lobos. É engraçado porque às vezes as pessoas ficam falando comigo. Essa semana alguém falou comigo de um modo muito apaixonado assim, a pessoa chorando, um irmão querido chorando, colocou a mão no meu braço e falou assim: pastor, eu posso dar uma palavra para o senhor assim, de homem para homem, de pai para pai, de crente para crente, de ovelha para pastor? Eu falei: pode. Ele falou assim: não entra nesse negócio de política não, cara, porque esse negócio de política é muito perigoso. E aí eu entendi e falei que vou sentar com ele para conversar depois, e entendi a palavra. Mas às vezes a gente pensa que Deus chamou a gente para alguma coisa que não é perigosa, que é para a gente não ir para coisas perigosas, porque Deus chamou a gente para não perigoso. Jesus chamou a gente para o perigo mesmo, e ele falou: não vou mandar vocês para ovelhas entre ovelhas, vocês chamados para ovelhas no meio de lobos.
Vocês têm de entender que ser cristão é um comprometimento de risco, é um comprometimento de confronto, porque o evangelho é um confronto. Aí depois, se você olha lá no versículo 18, o texto diz que quando eles estavam pregando, eles saíram anunciando o reino, eles saíram falando do reino para todo canto que foi. Só que aí, no versículo 18, quando eles estavam anunciando, eles não viram. Mas o texto diz o quê? Mas eu lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha, vocês, quando eu coloquei vocês para irem nessa perspectiva de reino, vocês não percebiam, mas eu via Satanás caindo sobre vocês como um relâmpago, querendo destruir vocês. O evangelho, ele é um confronto, não é um confronto social apenas. O evangelho não é um confronto entre ideologias humanas. O evangelho não é um confronto entre ideologias de governos. O evangelho não é um confronto entre capitalismo e socialismo. O evangelho não é um confronto de um povo que fecha o olho ou de um povo que abre o olho. O evangelho é um confronto espiritual que todas as vezes que você resolver assumir o comprometimento de anúncio dele, vai ter uma reação de Satanás descendo sobre vocês como relâmpago. Mas aí Jesus diz, e aí eu intercedi por vocês. Eu orei por vocês. Eu dei autoridade para vocês, porque a ação do evangelho não é uma ação construída em cima da inteligência, da razão ou da disponibilidade humana. Ela é uma ação construída em cima da autoridade que o Espírito Santo coloca sobre a igreja. Então eu preciso ir compreendendo essas nuances. Eu fui inserido no reino. O reino tem um evangelho, ou seja, o reino tem um anúncio a ser dado ao mundo. Esse anúncio a ser dado ao mundo é um anúncio de confronto, não é um anúncio de tranquilidade. E é um confronto que não se dá numa perspectiva meramente humana, ela é um confronto que se dá numa perspectiva espiritual. Então, a gente fica discutindo a questão homossexual, hoje em dia, né? Aliás, vou dar uma dica aqui, a brincadeirinha do cartão, ele é perfeitamente dispensável, já está bom, né? É uma brincadeira boa no momento, mas nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de propaganda, a cabeça das nossas crianças, quando veem aquela brincadeira, eles não fazem a leitura do mesmo jeito que a gente faz. A leitura da criança é outra. Então, a gente adulto, talvez a gente não precisa mais daquela brincadeira, tá bom, ela não ajuda as crianças, ela não é pedagógica. Voltando, então assim, nesse tempo de confronto com ideologia, às vezes a gente acha que nós estamos discutindo com o Jean Willis. Às vezes a gente acha que o nosso problema é o movimento gay. Nós não compreendemos que nós estamos num confronto de conceitos espirituais. Um conceito entre os valores do reino de Deus, numa maioria absurda, que vai nos engolir. O problema não é quando o reino do mundo ele faz aquela festa. O problema é quando os irmãos da igreja evitam alguma coisa na sexta-feira e vai para casa assistir o dia final da novela e torcer pelo beijo. Porque aí significa que os irmãos do reino ainda não entenderam que eles estão num confronto. É um confronto de conceito. É um confronto de valores, é um confronto de espiritualidade. Eles ainda não entenderam que Satanás está descendo sobre nós como relâmpago para poder destruir, e ele vai minando o conceito da gente, porque a gente começa a achar natural, a gente começa a achar normal, porque o que mudou não foi o mundo, o que mudou foi o reino que está dentro de nós. Então Jesus vai falando com eles, vai falando, olha, eu quero que vocês vão saindo e vão tomando essa consciência. Agora olha o versículo 21 e 22. Pode ler? Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai.
Gente, olha, você pode não gostar disso. Ninguém é obrigado a gostar disso. Só que isso é palavra de Deus. A Drica conhece Jesus porque Jesus quis se revelar a ela. A Drica, desculpa, Drica, eu vou falar uma expressão ruim aqui, tá? A Drica não é inteligente espiritualmente o suficiente para poder perceber Jesus. Jesus se revela a quem Ele quer. Jesus se mostra a quem Ele quer. Olha o que o texto diz. Jesus vai falar assim: eu louvo ao Senhor porque o Senhor escondeu isso de poderosos, o Senhor escondeu isso de grande, mas o Senhor quis, porque foi do teu agrado revelar isso a esses pequeninos. É porque o Senhor quis. Ah, mas o Senhor não quer se mostrar ao outro. O texto diz que Ele não quis. Ele quis se mostrar a alguns. E esses alguns vão mostrar o reino aos outros, não necessariamente para a conversão dos outros. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo, para a salvação de uns e para a condenação de outros. Isso é terrível para nós, mas é assim que funciona. A Bíblia vai falar então assim, que a Drica, ela vai demonstrar Jesus onde ela vai. E algumas pessoas vão olhar para ela e vão desejar conhecer Jesus por causa dela, e a salvação dessas pessoas vai ser dada porque o Senhor se mostrou através da Drica, mas algumas pessoas vão ser condenadas porque viram a vida da Drica, porque elas não vão entender. Esse é o evangelho do reino. É um evangelho em que Jesus se revela para algumas pessoas. Jesus se mostra para algumas pessoas, e o texto diz que Ele faz para quem Ele quiser revelar. E essas pessoas são colocadas aqui dentro então como testemunho. Gente, testemunho, vou insistir, testemunho não é apenas para a salvação. Testemunho às vezes é para a condenação. Quando eu vou lá num tribunal ser testemunha de alguém, há pouco tempo atrás eu tive esse desprazer. Eu fui chamado no tribunal para ser testemunha de uma pessoa que eu tinha atendido em consultório. A minha palavra, ela vai servir de absolvição para um e de condenação para outro. Então, esse é o evangelho do reino. É o evangelho que te alcançou e que se utiliza agora da tua vida como instrumento de testemunho, para a salvação de uns, para a condenação de outros. Mas aí o texto vai... Está tudo bem com isso? Não? Algum problema com isso? Está de boa? Ok, então vamos lá. Depois, Jesus, nós estamos passeando num capítulo só que a gente escolheu para poder a gente ter uma percepção um pouco do evangelho. Depois, no versículo 27, 25 e 26, Jesus vai contar uma história. Porque ele fala, nessa história, para mim essa história ela tem bem um resumo do que é o evangelho do reino. No capítulo 20, no versículo 25 e 26, aparece o religioso. O religioso, ele nem sempre tem uma compreensão do reino, ele tem uma compreensão da religião. E aí nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes a gente acha que a nossa religião é o reino. E aí nós criamos alguns ritos que determinam a nossa religião. E nós às vezes ficamos presos a esses ritos e queremos manter o reino dentro do rito. O reino não cabe dentro do rito, porque o rito ele é limitador. E às vezes eu fico enchendo o picuá dos outros, porque falar encher o saco é feio, né? Então assim, a gente fica enchendo o picuá dos outros com algumas coisinhas da nossa religião, porque eu não sou batizado afundado nas águas igual os batistas, porque eu entendo a predestinação, e o assembleiano ele é arminiano, então ele não está bem direito, porque ele ainda não entendeu do jeito que eu entendo, porque o outro faz, não sei, e aí a gente começa com essas besteiras assim, e aí nós gastamos um tempo. Jesus está falando do grande anúncio de Deus ao homem, que é a reconciliação dele com o Criador, e o exercício que ele tem agora aqui na terra de criar, de estabelecer um padrão na terra onde as pessoas possam ver o reino. Essa é a verdade do evangelho, e às vezes nós ficamos gastando um tempo muito grande em qual é a picuinha da nossa religião. Então Jesus estava lá ensinando,
Jesus era o reino, Jesus era o ensino do reino, Jesus era a palavra do reino, e aí o religioso está lá batendo boca, né? Então ele vai chegar lá, ele é intérprete da lei. O que é isso? É o craque de Bíblia, é aquele cara que conhece a Bíblia. Ele sabia as picuinhas da Bíblia. Sabe o que é a picuinha da Bíblia? A Bíblia fala que, tem um texto lá que a Bíblia fala que Deus mandou Davi fazer um censo, e aí depois Deus castigou Davi porque fez o censo. Aí o cara fala: meu Deus, mas se foi Deus que mandou, por que ele castigou, porque não sei o que. Aí lá na frente o texto vai ser repetido e diz assim, que Satanás mandou Davi fazer o censo. Aí o cara fala assim: mas foi Deus ou foi Satanás? O intérprete da lei é aquele cara que sabe esses detalhes, ele entende por que foi assim ou por que foi assado. Quanto tempo durou entre a criação de Adão e a queda? Ele sabe. Quem era o bisavô de Isaac? Ele dá um jeito lá e sabe. O que vai acontecer no céu? A gente vai lembrar do que aconteceu na terra ou não vai lembrar? A gente, lá no céu, a casa vai ser num formato da arquitetura ocidental, brasileira, alemã, indígena. Como é que é o cabelo de Cristo? É louro ou é preto? Jesus vai ter barba no céu ou não vai ter barba no céu? Lá no céu, sabe essas coisas? E elas têm lá a sua importância, ninguém está tirando aqui a importância. Agora está falando que saber desses detalhes em si não resolvem o problema do homem enquanto agente do reino, porque isso são detalhes, que se a gente tiver os detalhes, mas não tiver o todo, aí a gente se transforma nisso, numa espécie de intérprete da lei, que fica procurando coisas sem entender a essência. Então, essa história ela não aparece aqui no meio, só Lucas que coloca, né? Lucas coloca dentro dessa narrativa, porque Lucas quer mostrar para nós o que está dentro do todo. E aí ele chega para Jesus, ele é intérprete da lei, e aí o texto diz que ele se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova. Eu não estou querendo resolver, eu não estou querendo entender o princípio do reino, eu estou querendo questionar quem está aqui sendo o reino. Eu quero arrumar um jeito de derrubá-lo. Aí o texto diz que ele faz uma pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Agora o judeu já tem uma outra dimensão. O judeu agora está compreendendo um outro momento da história. Ele está compreendendo que a gente precisa se preocupar com a vida eterna, porque antes o judeu não se preocupava com isso. Ele se preocupava com a herança e com a descendência. Agora ele está preocupado, ele vai falar: o que a gente precisa fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus vai dar uma resposta simples para ele. Fala: cara, você já sabe, bicho, você é mestre, você conhece. Se você conhece, por que tu está perguntando? O que é que tem que fazer? Ele diz assim: a gente tem que amar o Senhor. É isso mesmo. A gente tem que olhar para Deus e entender que Deus é o meu Criador, que Deus é o meu Senhor, que a minha vida é uma vida submissa a Deus como Criador. Tudo em mim precisa estar diante dos pés do Criador, porque eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. É isso mesmo. Era isso que era para o Adão ter feito. Você tem que fazer aquilo que era para o Adão fazer, é só isso. E como é que a gente faz isso? Amando o próximo como a si mesmo. Então, você tem que fazer só o que o Adão fazia: ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Ama a Deus e ama o próximo
O que o Adão tinha que fazer era amar a Deus e amar a Eva. E amar a criação, era só isso. E aí Jesus fala, beleza, bicho, então tu tá de boa, tu já tá sabendo o que é para fazer. Mas ele é mestre da religião. Ele não é um cara comprometido com o reino. Ele é um cara comprometido com a religião dele. Ele não foi formado para pensar o reino. Ele foi formado para pensar a religião. E aí ele quer procurar mais um problema. Jesus lhe fala, bom, então você já sabe o que é isso, então faz e você vai viver. Mas ele querendo justificar-se. E aí o texto é bonito, porque às vezes a gente fica tentando arrumar um jeito de nos justificar. Querendo justificar-se, pergunta a Jesus, e quem é o meu próximo? E aí Jesus resolve contar uma historinha. Porque Jesus vai falar para nós uma coisa muito legal dentro desse texto, que o fariseu precisa, que o mestre da lei precisava entender, e que a gente precisa entender. Porque Jesus traz aqui aquilo que é a realidade do reino decaído, traz aqui aquilo que é a realidade da religião dentro do reino decaído, e traz aqui o valor do reino dentro do reino decaído. Qual é o valor do mundo decaído? É assim, bicho, se eu puder, eu te enrolo. Se eu puder, eu me aproveito de você. Se você der uma bobeirinha, eu vou crescer em cima de você. Se você marcar toca um pouquinho, eu vou arrumar um jeito de tirar o que é teu. Porque é a filosofia do ladrão. Ele fala que um homem estava andando na beira do caminho e foi assaltado, foi roubado. Ele caiu na mão de salteadores que, depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se e o deixaram semi-morto. Às vezes a gente pensa que uma pessoa rouba o outro só quando vai lá e tira alguma coisa do outro. Eu posso roubar muita coisa da vida de outra pessoa. Eu posso roubar a dignidade, eu posso roubar a alegria, eu posso roubar a paz, eu posso roubar tantas coisas da vida de alguém, e eu posso ir lá, tirar isso, e ainda ferir o outro, e posso deixar o outro semi-morto, largado na beira do caminho. Porque o mundo decaído é assim. No mundo decaído, as pessoas não se preocupam com a dignidade do outro. No mundo decaído, as pessoas se preocupam com o seu próprio bem-estar. Então, se para ter a noção de bem-estar eu precisar destruir o outro, eu vou fazer. Porque no mundo decaído, o que importa sou eu e não o outro. Ontem eu fui à tarde lá na cidade e tinha um aniversário de um professor lá da Uni. E ele pediu para eu passar lá, e eu falei que eu estava em retiro, mas ele insistiu, eu fui lá para dar um abraço nele. E eu fiquei talvez 30 minutos, 40 minutos na frente do Sindicef ali da Rio de Janeiro, e estava cheio de carro assim, cheio de carro. E eu precisava tanto da carona lá para o haitiano lá, e estava indo uma pessoa embora e o haitiano ficou. Olha lá a carona, Júnior. Ah, já foi. Muito bem, e aí eu cheguei lá e estacionei o carro numa brecha que tinha assim, tinha saído um carro, eu fui lá, estacionei, fiquei lá uns 30, 40 minutos, e quando voltei o cara tinha roubado o meu som. Ele foi lá e estourou a coisa do carro ali, roubou o alarme e levou o som. E aí a gente estava conversando à noite aqui, e alguém aborrecido e revoltado com o ladrão, e eu fiquei pensando, cara, esse ladrão infeliz, coitado. Ele é um cara infeliz, está com a vida toda estrupiada por um monte de coisa. O som, daqui a um tempo eu junto um dinheirinho, vou lá e compro outro. Ele não pode comprar paz. Ele não pode comprar a experiência da tranquilidade diante de Deus. Porque isso a gente não compra. Isso a gente não junta o dinheirinho. O problema é que o mundo decaído, ele é um mundo onde a pessoa arruma um jeito de explorar o outro, de tirar do outro aquilo que pode ser tirado. Isso é uma característica do reino decaído, não é nossa característica. Por isso que nós não roubamos as coisas dos outros, mas nós não roubamos a paz do outro, nós não roubamos a alegria do outro, nós não exploramos a vida do outro.
O fofoqueiro, por exemplo, o fofoqueiro é alguém que quando ele vai contar uma fofoca, ele cresce. Porque ele se sente poderoso, porque ele tem uma informação que o outro não tinha, porque ele se esconde atrás da história do outro, porque ele tem 1000 problemas, 1000 lutas, 1000 pecados, e aí quando ele conta, ele esconde-se por trás daquilo, e aí Jesus fala, é aquela pessoa que fica cuidando do cisco que tem no olho do outro e não vê a trava que tem no dele. Então essa é a característica do mundo decaído, aquele mundo onde as pessoas roubam as outras. Mas Jesus vai cuidar de uma outra coisa, a característica da religião dentro do mundo decaído. Uma religião que não tem consciência de reino, ela se preocupa com ela não se preocupa com o outro. A Bíblia diz que casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Eu acho bonita essa expressão. Depois diz que viu um levita também, e vendo, também passou de largo. Era como se fosse hoje em dia o pastor e o povo do louvor. Era mais ou menos assim. Era o sacerdote e o levita. Era o sacerdote que saiu do culto. Ele acabou de sair do culto. Ele está vindo de Jerusalém e o templo estava no culto. Ele tem que voltar santificado. Ele não pode se misturar com qualquer coisa de pecado, porque se ele tocar em alguém ferido, esse ferido pode estar morto, esse ferido pode estar com sangue. Se ele tocar naquilo, pode ser que ele vai ficar impuro. Esse ferido, se ele tocar naquilo, vai dar um problema com a justiça. Quer saber de uma coisa? Eu vou passar de largo, porque a minha religiosidade não me permite misturar-me com aquilo que é impuro. Porque se eu tocar no impuro, eu me transformo em impuro também. Esse era o princípio da religiosidade. Por isso que domingo passado eu estava pregando isso. Quando a mulher impura, ela vem escondida tocar em Jesus, e ela toca escondida, é porque ela cria que se ela tocasse em Jesus, ela poderia ser curada, mas ela não podia contar nada para ninguém, porque se ela contasse para alguém que ela tocou um mestre, o mestre se tornaria impuro, e ela poderia ser punida por causa disso, porque uma mulher que vertia sangue, que ela tocasse em pessoas deliberadamente, ela poderia ser morta a pedrada, na frente de todo mundo. E ela foi criada dentro desse princípio de uma religiosidade que não toca no impuro, porque senão essa religiosidade se torna impura também. E aí, quando ela toca escondida, mas ela não entendeu que na teologia do reino, o impuro não é capaz de tornar o puro impuro. É o contrário. Quando o impuro toca o puro, ele se transforma em puro. É o contrário. Agora, no reino de Deus, eu não preciso me esconder do outro. No reino de Deus eu tenho de me mostrar ao outro. Por isso o reino de Deus é alguém que é colocado como uma luz lá em cima, que não pode ser escondida debaixo de uma panela, por exemplo. Por isso que no reino de Deus eu não posso mais ficar como sal dentro do saleiro. Eu preciso ficar como sal fora, porque eu tenho que salgar fora. Então, aqueles religiosos não tinham essa compreensão. A compreensão deles era uma compreensão de dentro. Porque no evangelho do reino, eu não fico dentro, eu saio. O evangelho do reino não é um evangelho para ser partilhado entre os irmãos apenas. O evangelho do reino é para ser partilhado com os de fora. E partilhado com os de fora não é: Deus é santo, você é pecador, Jesus Cristo morreu na cruz, você crê pela fé. Não é isso. O partilhado de fora não é chegar e dar uma olhadinha em nome da minha religião, em nome dos meus conceitos, e olhar o ferido que está ali, para poder ver se ele está com sangue ou não está com sangue, para poder ver se ele está morto ou se não está morto, e dar uma olhadinha para ele e falar assim: e aí, você me ouve? E aí a pessoa fala: mais ou menos. E aí a gente vai lá e fala assim: olha, você já entregou sua vida para Jesus? E o cara fala: hã? Você já entregou sua vida para Jesus? Ah, eu acredito nele. Então se você morrer hoje, você vai para o céu?
E o cara todo lascado de dor, saindo sangue para tudo quanto é canto, precisando ser levado para o hospital. E o irmão, em nome da sua religião, está lá. Mas, olha, você tem que entregar a sua vida para Jesus, porque... E o cara fala, rapaz, eu preciso ir para o hospital. Então, se você aceitar Jesus, eu te levo para o hospital. Porque se você não aceitar Jesus, eu não posso te levar, porque senão eu vou ficar com a culpa depois de não ter pregado o Evangelho. Entende isso? Quando nós chegamos aqui em Porto Velho, eu queria começar a ensinar uma perspectiva para a igreja. E aí nós resolvemos que a gente iria fazer umas programações lá no asilo. E aí nós estávamos formando a UPH. Naquela época era obrigado, porque o manual determina que tinha que ser 10 pessoas. Então nós resolvemos formar a UPH. E aí formamos a UPH. E uma das primeiras programações era ir lá no asilo. Então a gente tinha que ir lá para o asilo, para ficar com os velhinhos lá, para conversar, para ouvir as histórias deles, para poder demonstrar o amor de Jesus para eles. E aí nós fomos uma primeira vez. E aí, no outro mês tinha assembleia. Todo mês tinha assembleia, né? A plenária, desculpa. Deus, eu já até estou esquecendo, graças a Deus, esses negócios. A plenária. E aí tinha plenária e nós estamos decidindo se a gente ia para o asilo de novo. E aí um irmão falou assim: ah, pastor, aquele negócio daquele asilo lá não dá futuro não. Asilo, se tem um negócio que não dá futuro é asilo, né? Asilo não dá futuro, né? Aí ele falou assim: ah, pastor, aquele negócio daquele asilo lá não dá futuro não. Aí eu disse: por quê? Ele disse assim: porque já tem uns velhinhos lá que não tem mais condições de entender para aceitar Cristo ou não. Esse irmão está errado? Não, ele foi ensinado assim. Foi ensinado para ele que evangelho é olhar para o cabo que está arrebentado na beira do caminho e perguntar para ele: você já aceitou Cristo ou não? Então, Jesus vai demonstrar que na teologia do reino, os valores do reino não estão presos aos princípios da religião. Os valores do reino não são propriedades da religião. E veja que ele estava falando da religião dele. Ele não estava falando da religião do outro, ele estava falando da própria religião. E ele para e fala assim: e aí o pastor e o povo do louvor passou ao largo. Eles são muito santos. Pensa num povo santo, é pastor e povo de louvor. Pastor, quando eu estou falando, eu estou envolvendo os presbíteros, né? Conforme a gente está aprendendo lá. Olha, o povo do conselho e o povo do louvor é muito santo. Ele não pode se misturar, porque senão cria problema. Porque senão, se ele misturar, como é que ele vai falar domingo que vem na igreja? Porque na igreja, o que determina não é santidade. Porque se for santidade, ninguém vai lá para frente, nem pastor, nem do louvor. O que determina é reputação. Porque as pessoas, porque Deus olha o coração. E quando Deus olha o coração, ele olha o coração do pastor e o coração do povo do louvor, e ele vê que ninguém podia estar lá. Aí ele resolve dar uma olhadinha para o povo do templo e chega à conclusão que ninguém podia estar lá também. Então, quando ele aceita por graça no nome de Jesus, tanto os que sentam quanto os que vão lá para frente. Mas na perspectiva da religião, que é preocupada com reputação, o povo da religião está sempre tentando transformar o publicano em fariseu. Porque o publicano é o cara de fora da religião, o fariseu é o de dentro da religião. E aí ele está sempre na preocupação de: olha, você que tem vivido como um publicano, se converta e se torne um fariseu. E venha ser um mestre da religião também. Então Jesus fala: eu vou demonstrar para vocês o valor do reino. Mas para demonstrar o valor do reino, eu tenho que pegar um exemplo que não pode ser vocês. Porque vocês são mestres da religião, mas não são mestres de reino. Porque vocês entendem os valores de religião, mas vocês não entendem o valor de reino. No valor de reino, Deus ama não a alma do cara que está arrebentado na beira do caminho. Deus ama o cara. Porque o evangelho não é parcial, o evangelho é todo. O evangelho é a declaração de amor de Deus pelo ser humano. O evangelho é o comprometimento de Deus com toda a sua criação. Quando Deus criou o Adão todo. Quando o Adão pecou o Adão todo. Quando a natureza foi corrompida pelo pecado, ela foi corrompida toda, porque a Bíblia diz que a partir de então maldita era toda a terra. E Deus ama a criação na sua totalidade.
Então Deus não deixaria alguém que foi criado por Ele, independente de quem fosse, largado na beira do caminho. Quem deixa é a religião, mas Deus não. Só que às vezes a religião não entende isso. Então Jesus fala assim, aí passou um samaritano. Era mais ou menos, com todo o preconceito nosso, eu vou usar essa expressão, era mais ou menos como se fosse assim, um evangélico que saiu do culto e que não pode se tornar impuro, talvez com um bêbado machucado lá. E aí passa um católico, que é um cara que acredita mais ou menos no que a gente acredita. E alguns de nós têm profunda dificuldade de olhar para ele como irmãos. Assim como o judeu acreditava mais ou menos no que o fariseu, no que o samaritano cria, mas achava que ele não cria direito porque ele não adorava em Jerusalém. Ou talvez a gente pudesse radicalizar mais um pouquinho e dissesse assim, é mais ou menos como se fosse um cristão, um católico ou evangélico, e aí Jesus resolve falar assim, e aí passou o padre, passou o pastor, e largou de largo lá, mas aí estava passando o espírita. O espírita passou lá, e o espírita é engraçado, porque o espírita, a religião dele ensina que ele tem de fazer, a nossa ensina que a gente tem de não fazer. E a religião espírita ensina que o cara tem de fazer. E aí o cara resolve, a religião diz pra gente, a nossa religião diz assim, não se torne impuro, portanto não toque. A religião espírita assim vai lá e fala assim, ajuda quem estiver precisando, portanto vai lá e faz. Então é uma religião do não fazer, a religião do fazer. Aí Jesus fala assim, então passou um samaritano, foi lá e fez. E aí Jesus pergunta, quem era o próximo dele? E aí o próprio cara dá a resposta, né? Depois aqui ele diz, o cara pegou, aqui tem uma palavra maravilhosa que Jesus coloca, os outros passaram de largo, ele passou de perto. Olha que bonito isso. O povo da igreja de Jesus, da religião de Jesus, passou de largo, o cara de fora passou de perto. O evangelho do reino não passa de largo, o evangelho do reino passa de perto. E aí o texto diz, e vendo, compadeceu-se dele. Gente, agora há pouco a Adriana leu um texto aqui, e no final do versículo fala assim, vocês têm que perdoar uns aos outros, por quê? Porque vocês foram perdoados por Cristo. Então, a lógica da Bíblia sempre é, vocês precisam fazer o que o Cristo fez. Se tem uma característica do Evangelho, essa característica se chama compaixão. Compaixão, paixão, a ideia de paixão não é essa ideia de eu estou apaixonado por você, é mais do que isso, eu estou sofrendo por você. Paixão tem a ver com sofrimento. Eu estou tão envolvido que eu sofro. O texto diz que ele passando de perto, ele viu, por isso que às vezes a gente gosta de não ver. Eu até como linguiça de porco assadinha com pimenta, o que eu não aceito é ver matar o porco, porque eu não posso ver. Eu até me disponho a ajudar de alguma forma as pessoas lá do lixão, eu não posso ir lá ver. Eu oro pelos irmãos que vão lá na casa de apoio do Hospital do Câncer, o que eu não posso é ver, porque se eu vir, aquilo pode tocar meu coração. Já pensou se tocar meu coração? Aí é um problema. Então a tendência nossa é evitar ver. Por isso que a gente não gosta de ir em orfanato, porque quando a gente vai no orfanato, fica uma criança lá desesperada, chorando, olhando para a gente e fala, tia, leva eu, tia, leva eu. E aí o nosso coração é capaz, já pensou? É capaz de compadecer-se. Então é melhor passar de largo. Vamos passar de largo? Aí a gente resolve viver passando de largo dos sofrimentos humanos. Porque se a gente passar de perto, pode ser, já que nós sabemos o que é compaixão, porque o Senhor teve compaixão de nós, nós sabemos o que é compaixão, o Senhor teve compaixão de nós. Então o nosso coração é marcado por compaixão, a gente sabe o que é isso, e nós corremos o risco de ver alguém machucado na beira do caminho, e se nós vermos, pode ser que nós nos compadeçamos dele, e se a gente se compadecer dele, aí é dureza, amigo,
Porque aí a gente vai ter que colocar no nosso animal. Aí eu vou ter que descer do animal. Aí eu vou ter que experimentar desconforto. E aí eu vou ter que levá-lo à hospedaria. E eu vou gastar com ele. E aí começa o problema. É melhor passar de largo, então. Porque aí eu tenho que arrumar um jeito para me justificar, né? Então assim, porque se eu passar e ver, eu corro o risco. Então é melhor passar de largo, não vou nem olhar. Se eu vir, pode ser que eu me compadeça. Se eu me compadecer, vai ter que ter um envolvimento. Se tiver envolvimento, pode ser que tenha gasto. E aí o cara fala, olha, se você tiver mais algum gasto, depois quando eu passar de volta eu venho aqui e pago. Esses tempos agora, a Adel tem uma compaixão tremenda pro cachorro e gato. E ela achou de novo um cachorrinho. Aí ela e a Nayara, né? Elas aparecem com os cachorros, às vezes lá em casa. Aí achou de novo um cachorro. A Nayara disse que esse tempo atrás estava passando lá e o cachorrinho veio atrás dela. O cachorrinho veio atrás dela. E aí o cachorrinho estava perdido, então precisava levar o cachorro lá para casa. Não, o cachorro não queria nada, coitado. E aí leva o cachorro lá para casa. E aí a gente tem que cuidar do cachorro. Então você tem que tratar, tem não sei o que, para depois doar para alguém. E aí a Adel arrumou esse cachorrinho lá agora, o cachorrinho tá feio, ele é coitado, dá dó dele. E aí as patinhas dele estavam bem abertas, assim, cheio de carrapato. Quando você pega para ajudar, amigo, aí dá problema. Então é melhor não olhar. É melhor fazer igual o religioso. E aí pega o cachorro, e o cachorro ruim no outro dia tem que levar para o médico. Isso significa pagar, né? Aí chegamos lá, paga a consulta e tem que pagar a medicação. E aí o homem, aí a Adel lá toda carinhosa com o cachorro, foi até uma roupa da Nayara para lá, foi até uma blusa da Nayara, tá, o cachorro tá enrolado numa blusa da Nayara lá. A Tawane olhou na foto depois e viu a blusa da Nayara aqui, né? Aí leva o cachorrinho lá. E aí o médico chegou à conclusão, falou, gente, vocês não podem nem tocar nesse cachorro não. Esse cachorro tá com hepatite. Gente, ó, se envolver gera risco. Se envolver gera risco. Por isso que às vezes a gente prefere não se envolver, porque senão vai dar problema. E Jesus fala, é assim mesmo. O evangelho é isso, o evangelho cria problema para a gente. O evangelho do reino cria problema para a gente. E aí o cara falou assim, o cachorro vai ter que ser internado. Aí já é demais, né? Aí tá lá, o cachorro interna. No outro dia eu voltei lá, o cachorro tava do mesmo jeito, tem que ficar internado mais ainda. Porque já chegou o final de semana. Tem convênio lá. Aí a gente fala assim, olha, se não tiver jeito, tem que sacrificar o cachorro. Aí o que é o se não tiver jeito? É se o cachorro não tiver possibilidade ou se a gente não tiver dinheiro para ficar pagando esse negócio aqui, né? Aí o cara falou assim, não, mas a gente tem que lutar, quem sabe ele melhora. Então fica o cachorro lá. E eu estou preocupado, porque o cachorro está internado lá, eu estou pagando. Porque, gente, isso é assim. Isso é assim. No final, o cachorro morreu. E aí, então, aí eu fui lá pra gente acertar com ele, mas a gente já levou tanto cachorro e gato lá, que ele já tá meio mole assim, ele cobrou só o remédio. Nem cobrou a consulta, nem comprou. Gente, isso é um veterinário que entendeu a visão de reino. Talvez ele não sabe ainda. Talvez ele seja só um samaritano. Mas ele entendeu que a criação pode ser cuidada. Ele não é um médico crente que arranca o fígado de uma família pobre que não tem dinheiro para pagar aquela porcaria daquela cirurgia que ele aprendeu numa universidade, na maioria das vezes pública,
e que ele se empoderou da posição de médico e acha que aquela profissão é dele, por ele e para ele. Ele já é crente, ele já entrou na religião, mas ele não entendeu o reino. Mas aquele veterinário já entendeu. E aí Jesus pergunta para o religioso, quem era o próximo dele? E olha a resposta do religioso, porque religioso é um negócio maravilhoso, porque ele sabe. Se tem uma coisa que nós somos bons, é em saber. Em fazer, às vezes os que não sabem são melhores, mas em saber somos nós. Então o texto diz que Jesus pergunta, qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Ele conhece inclusive a palavra misericórdia. Ele é alvo da misericórdia. Ele sabe que ele é um miserável, ele sabe que ele não merece nada, mas que a sua miséria tocou a cardia de Deus. Ele sabe disso. Religioso é craque nisso. E aí Jesus diz assim, vai tu e procede de igual modo. Esse é o evangelho do reino. É o evangelho que fala para nós, o texto que a Adriana leu no final, aquilo que você recebeu de Deus, sai e vai fazer para os outros. Aquilo que você recebeu de Deus, sai e vai fazer para os outros. Irmãos, eu não estou falando de evangelho social. Eu posso até falar isso uma outra vez lá para frente. Eu não estou falando de ação social. Eu não estou falando de aula de violão para os meninos da Ponian. Eu não estou falando de atendimento dentário para os meninos lá da Ponian. Eu não estou falando do consultório que vai ter lá no Mariana. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de um povo que é alvo do reino, pela graça, porque Deus quis se mostrar para você, e Ele quer que a gente pegue tudo que temos, tudo que somos, tudo que aprendemos, e Ele quer que a igreja se transforme num espaço em que demonstra o reino. Em que demonstra o reino. E que isso incomode tão profundamente o nosso coração, para quem sabe na próxima enchente, a gente vai poder colocar o nosso templo e as nossas salas à disposição para a hospedagem do outro, porque hoje na nossa cidade tem mais de 2.000 famílias à beira do caminho. E se nós não tomarmos cuidado, a gente passa de largo, porque a gente ainda não entendeu a visão de reino. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Pai, teu é o reino, tua é a glória. O Senhor é quem merece todo louvor, toda honra e todo reconhecimento da nossa vida, porque nós somos amados por Ti. Nós não merecíamos e continuamos não merecendo. E nós queremos muito, Pai. Nós queremos muito. Nós queremos muito, Senhor, que a nossa vida não seja uma vida tão dedicada à religião que a gente se pareça com aquele sacerdote ou com aquele levita. Nós queremos muito que a nossa vida seja tão parecida com a tua, que a gente não fique passando de largo de quem precisa do testemunho do evangelho por onde a gente passa. Que essa geração, que essa comunidade seja tocada por esse princípio de que o teu evangelho, ou seja, de que a tua boa nova é para toda a criação. Que o Senhor nos amplie a visão, Pai, e que a visão do Senhor sirva para a glorificação do teu nome em nós, em nome de Jesus. Amém, Pai. 5 minutos de intervalo.